Continuando com o estudo do livro de Mateus, hoje eu vou meditar no capítulo 7. Capítulo 7 tem muitas instruções, muitos ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Então eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da Tua Palavra, que os ensinamentos que estão aqui no capítulo 7 de Mateus, eles possam vir a entrar no meu coração e entrar no coração de cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, Pai, para que o Senhor possa nos ensinar a respeito de tantas coisas que o Senhor vai nos ensinar, Pai. É o que eu te peço, que o Senhor me dê entendimento e entendimento àquela pessoa que vai ver e ouvir. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, o capítulo 7 de Mateus, Jesus começa falando a respeito do julgamento. Ele começa dizendo assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui Jesus está falando que do juízo temerário é proibido. O juízo temerário é proibido, ou seja, quando ele fala que não julgueis para que não sejais julgados, ele está falando que não se trata de proibir o discernimento, a avaliação do certo ou do errado, mas sim de condenar o espírito hipócrita e condenatório, porque naquela época os judeus, eles andavam com aparência de religiosos e eles tinham julgares críticos, ou seja, eles se achavam melhores do que os outros. E é Jesus que está falando aqui. Nós não devemos olhar para outra pessoa sem primeiro nós não termos feito uma avaliação de nós mesmos. Como é que eu posso falar do pecado do outro se eu não avalio a minha vida, se eu olho para mim também, será que eu também não estou praticando os mesmos pecados que o irmão, que aquela pessoa está praticando? Aqui, esse julgamento que Jesus está falando, ele tem um sentido jurídico de emitir um veredicto final de uma condenação. Muitas vezes nós estamos condenando pessoas que muitas vezes nós não conhecemos o coração dela, porque só quem conhece o coração é Jesus, mas pelas atitudes, pelo comportamento daquelas pessoas, nós estamos dando veredicto a ela. Nós já estamos dizendo se ela está condenada ou não. Jesus não proíbe o discernimento, mas sim o julgamento condenatório e arrogante. Nós podemos até avaliar, segundo a vida daquela pessoa, de acordo com a palavra, mas nós não podemos julgar com um julgamento condenatório, né? Até porque Jesus diz assim: porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou seja, é uma metáfora que Jesus usa, porque aqui ele está condenando o quê? O espírito crítico que vê, ou seja, uma pessoa vê pequenos defeitos nos outros, enquanto ignora os seus próprios pecados graves. A pessoa não olha os seus pecados, mas olha do outro. O outro tem pecado, eu não. É assim que Jesus está dizendo. Primeiro eu tenho que olhar o argueiro, a trave, aquilo que está no meu olho, para que eu possa condenar o outro, para que eu possa falar do outro. É isso que Jesus estava falando a respeito desse discernimento espiritual. E ele continua: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Jesus está falando aqui a respeito de quando nós vamos falar essa palavra para outras pessoas. Muitas vezes nós temos que fazer uma avaliação de quem vai receber essa palavra. Por quê? Porque
aqui, Jesus, cães e porcos representam aquelas pessoas hostis, endurecidas, que não querem saber de Deus, endurecidas ao Evangelho, não querem ouvir a palavra de Deus. Então, essas pessoas que são hostis à palavra de Deus, nós não podemos forçar a levar essa palavra para essas pessoas, porque senão nós estaremos dando pérolas aos porcos. Nós estamos dando aos cães o que é santo. Então, o cristão, o filho de Deus, tem que saber avaliar o coração das pessoas antes de expor as verdades bíblicas, as verdades profundas da fé. Então, quando eu vou falar de Jesus para algumas pessoas, eu tenho que avaliar realmente se aquelas pessoas elas vão receber a palavra de Deus, porque senão nós vamos estar dando pérola aos porcos, eles vão cuspir naquilo que a gente está falando. Muitos se voltam até contra nós, né? Muitos se voltam contra a palavra de Deus e vêm contra nós. No versículo 7, Jesus agora vai falar a respeito do poder da oração. Nós vimos no capítulo 6 que Jesus nos ensinou como orar. Quando nós vamos orar, ele deu um modelo de oração para que nós possamos seguir aquele modelo e possamos falar com Deus. Não é que a gente vai falar todas as vezes que a gente vai orar, orar o Pai Nosso. Não, ali é o Pai Nosso, é um modelo de oração. Mas aqui ele está nos estimulando a orar. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe der pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que vos façam, tudo que, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Ou seja, aqui Jesus está fazendo um convite para que nós possamos orar mais, né? Ele está mandando que nós temos que pedir a Ele, né? Jesus está revelando a generosidade do Pai. Ele está dizendo: olha, Deus é bom, vão a Ele, peçam a Ele. Se tem alguma coisa a pedir, peçam a Ele. Mas não peçam apenas uma vez, não, peçam várias vezes. Ele diz: pede-se, dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abre-se-vos-á. Né? Porque ele está dizendo que o Pai Celestial, ele é generoso, contrastando com as limitações humanas. Ele diz: olha, se você é homem e o filho lhe pedir pão, você por acaso vai lhe dar pedra? Imagina a Deus, né? Então se vocês são maus, vocês vão dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem, né? Então, aqui nós podemos aprender que nós temos que nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele cuida de nós e que Ele é generoso e que Ele nos atenderá e que Ele vai nos atender, mas temos que ir a Ele com confiança. E saber que vai ser no momento dele, né? No momento dele, ele nos atende, né? Aqui, e também que o nosso pedido, ele esteja alinhado com a vontade de Deus. Muitas vezes a minha vontade não é a vontade dele, então esse meu pedido não está alinhado com a vontade dele. Então, eu tenho que me desfazer desse pedido, se ele não está segundo a vontade de Deus. Como é que eu sei que o meu pedido está alinhado à vontade de Deus? Segundo a palavra dele, segundo a sua palavra, né?
E ele, assim, ali ele diz também, assim façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Jesus aqui está falando sobre a ética relacional do reino, ou seja, o reino de Deus, ele tem uma ética que nós temos que seguir, que é o amor ao próximo. Que o amor ao próximo, ele se concretiza com a verdadeira espiritualidade, ou seja, se você amar de coração a Deus e ao próximo, tudo que você vai pedir a Deus, Deus vai lhe atender, porque isso é uma lei que ele diz. Porque assim, da mesma maneira que eu quero que Deus faça a mim, eu também tenho que fazer ao outro, né? Aí no versículo 13 diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, Jesus aqui está mostrando duas estradas, dois caminhos, duas portas, né? Uma porta estreita e uma porta larga. Ele está nos dando um alerta, né? Um alerta. Por quê? Porque a imagem dessas duas portas, desses dois caminhos, mostra que muitas vezes nós vamos ver essa palavra como impopular, como uma palavra dura. Porque quando ele diz que o caminho é estreito, então esse caminho que representa a fé em Cristo e obedecer a sua palavra é um caminho apertado. Por quê? Porque representa uma vida de obediência, marcada por renúncia, né? Renúncia a você mesmo e a muitas coisas, a renúncia ao mundo, né? Você tem que sair do pecado para fazer parte de um povo de Deus, para fazer parte da igreja de Jesus. E você sai para fora do pecado. Quando a gente vai para uma igreja, igreja significa eclésia, que significa sair para fora. Para fora de onde? Para fora do pecado. E você, fazendo parte dessa igreja, você está andando num caminho estreito. É isso que ele estava dizendo, que o caminho para seguir a ele tem que ser uma porta estreita, em contrapartida com a porta larga, porque a porta espaçosa, larga, ela é uma porta que é agradável a quê? A carne, é tolerante com o pecado, né? E os atrativos que ela nos mostra levam-nos a quê? A perdição, levam-nos à condenação eterna. E Deus não quer isso para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida que está me vendo. Ele quer que você ande, procure andar no caminho estreito, nessa porta estreita, que é uma porta de obedecer à palavra de Deus, obedecer a Deus. É isso que ele está pedindo aqui. No versículo 15 ele diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então ele começa aqui advertindo-nos contra falsos profetas, aqueles que se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, são verdadeiros lobos. Eles enganam com aparência de piedade, mas suas intenções são destrutivas, porque naquela época os fariseus eram assim. Eles demonstravam a aparência de serem pessoas religiosas, mas na verdade por dentro era o sepulcro caiado. Eles eram sepulcros caiados porque por dentro só tinha o quê? Ervas daninhas, só tinha pecado dentro deles.
Eles tinham uma aparência de piedade, mas por dentro não tinha nada de bom. E Jesus está dizendo aqui a respeito desses falsos profetas. Então, como é que nós vamos discerni-los, né? Ele diz, pelos frutos, vocês conhecerão, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós temos que observar os frutos daquela pessoa. Se aquela pessoa tem caráter, se ela tem boas obras, se elas revelam a verdadeira natureza dela, de amor com as pessoas, ou seja, se são profetas, se são pessoas de Deus, verdadeiramente mostrando os bons frutos, assim como a árvore, né? Uma árvore boa, ela dá bons frutos, mas uma árvore má, ela dá frutos ruins. E esses frutos ruins são justamente a falta de caráter. Ou seja, uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não dá bons frutos, não apresenta bons frutos. Então, essa pessoa, ela não é uma pessoa de Deus. Então, é um falso profeta. Porque nem todo religioso, nem toda pessoa, aquela que diz aqui no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus está revelando que naquele dia, no dia do grande julgamento, haverá pessoas que nesse dia, no dia do juízo, vão se apresentar diante dele com um currículo impressionante de boas obras religiosas, ou seja, incluindo profecias, expulsão de demônios, milagres. No entanto, Jesus vai dizer, nunca os conheci, afastai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Por quê? O problema dessas pessoas é que esses indivíduos, eles não estão em suas palavras de obras externas, né? Eles não estão nas suas obras externas. Eles estavam, na verdade, era na falta de uma vida de obediência e submissão a Deus que eles não tinham. Eles demonstravam uma coisa, mas faziam outra, né? Então, nós temos que ter bastante cuidado com pessoas, líderes religiosos. Nós temos que observá-los e ver se realmente, com os frutos que eles apresentam, se eles estão realmente dando bons frutos. No versículo 24 diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, Jesus aqui conclui o Sermão do Monte, porque aqui no versículo 28 diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua sã doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então Jesus conclui o Sermão do Monte com esta parábola, uma parábola de um significado muito profundo, porque ele conta aqui a história de dois homens, um construiu uma casa sobre uma rocha e outro sobre a areia, e quando as tempestades vieram, somente a casa que estava sobre a rocha permaneceu em pé. Então a rocha aqui representa quem? Jesus,
Cristo e seus ensinamentos. Quem ouve as palavras e as pratica, as palavras de Jesus, então esse constrói sua vida sobre um fundamento firme. Quem ouve, mas não pratica, constrói uma casa sobre uma base frágil. Porque ele está falando que as tempestades vão representar o quê? As dificuldades da vida e também quanto ao juízo final, né? Essas tempestades é tudo aquilo que nós atravessamos na nossa vida. As tempestades, nós atravessamos, mas se nós estivermos edificados na rocha, elas não nos derrubam. É isso que ele está dizendo. Então, o que Jesus está mostrando é que nós temos que procurar cada dia estar afirmado sobre esta rocha. Então, o que é que nós concluímos aqui no capítulo 7 de Mateus, né? Que Mateus aqui, ao escrever esse capítulo, ele nos convida a ter uma autenticidade espiritual, ou seja, a ser verdadeiro, a ser autêntico, não mostrar através da aparência, ser uma pessoa religiosa, uma pessoa de Deus, mas não faz nada daquilo que Deus manda, né? Então eu só estou sendo hipócrita se eu estou vindo aqui falar através desse vídeo, nesse canal, falando das coisas de Deus, da palavra de Deus, e se eu não estiver praticando a sua palavra. Então eu estou sendo uma pessoa hipócrita, né? E ele também fala sobre o julgamento hipócrita, o julgamento falso, muitas vezes o julgamento temerário que muitas vezes nós fazemos com relação às outras pessoas. Nós queremos ser bons, queremos estar mostrando que somos de Deus, que praticamos a sua palavra, mas isso não significa dizer que nós vamos querer julgar o outro, ou seja, eu sou melhor porque eu pratico a palavra de Deus, mas aquele que não pratica, então eu vou julgar e dizer que ele está condenado ao inferno. Não, nós temos que ter cuidado nesse julgamento, né? Nós podemos até discernir através de sua conduta, do seu comportamento, que ele está uma pessoa errada, ou seja, ele está desviado dos caminhos do Senhor, ele não está andando de acordo com a palavra de Deus, e nesse caso a gente vai ter que levar essa mensagem do evangelho para essa pessoa, mas não a título de julgamento, né? E ele nos convida, Jesus, a nos firmarmos, a construir a nossa vida sobre essa rocha, através de quê? De um firme fundamento da obediência. Jesus, ele busca, né, que as pessoas o procurem com confiança, né, para trilhar o caminho da salvação, alinhados com ele, ou seja, nesse caminho, nessa porta estreita que ele disse aqui que nós temos que escolher a porta estreita, nós temos que estarmos alinhados com ele, né? Porque ele diz que nós não podemos chamar Jesus, não basta chamar Jesus de Senhor, é preciso segui-lo de verdade. A verdadeira segurança está em conhecê-lo e ser conhecido por ele. Então, se você conhece a Deus, diz que conhece a Deus e pratica a sua palavra, você é conhecido por ele. Ele ama, ele disse: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ele está dizendo a respeito de quando nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar a Deus em todos os momentos, mas ele reconhece aqueles que amam a ele, em um período do dia, num período mais difícil, você esteja buscando a ele. Esse está demonstrando o seu amor a ele, né? Então, assim como Jesus encerrou o Sermão da Montanha com autoridade, porque diz que as multidões ficavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Então, é isso que nós devemos buscar e procurar, né? A falar da palavra de Jesus com autoridade, é pedir o poder de Deus para nós, para que nós possamos falar dessa palavra com sabedoria, com insensatez, com intrepidez, mas isso é Jesus que faz através de nós, de mim, de você que está me vendo e ouvindo. Se você tem desejo de falar da palavra de Deus e muitas vezes não tem coragem de falar da palavra de Deus,
peça a Jesus que ele dê poder a você, para que você possa falar dos seus ensinamentos, da sua palavra, para outras pessoas, que você já tenha muitas vezes julgado aquela pessoa, que aquela pessoa está condenada ao inferno, não com um juízo temerário, não como você está fazendo uma avaliação sem ter primeiro se avaliado você mesmo, né? Primeiro você se avalia para poder avaliar o próximo, e quando você vê que aquele próximo está no erro, no pecado, aí você vai lá e leva a palavra de Deus. Amém?